Fala galera JCast, tudo bem com vocês? Tá ligado aqui, velho? Tá, não tem mais no botão não. Ah, não tem não? Ah, então tá bom então. Estamos aqui com a presença ilustre do nosso querido irmão do Jorel. Queria que você se apresentasse. Bom, meu nome é Jorel, né? Brincadeira. Na verdade, eu me chamo Pedro, a galera me conhece assim como PG, né? Pedro Guilherme e tal. Acho que é isso. O que você precisa mais de saber de mim aí? Eu sou músico, sou instrumentista, tô quase virando um geólogo. Se um dia eu conseguir fazer o campo, me formar, eu viro um geólogo. E é isso. Então, Casado com a Jordana. Um dia eu vou ser pai. Vai que eles querem falar assim, nas casas com a Jordana chega lá e cobra no que Jordana não porrada. assiste o podcast de vocês aí. Ela E vai tá assistir vendo? mesmo. Tá aí, né, Jordana? Quebra no pau mesmo. PG, vamos lá então. Eu quero começar com algumas perguntas. A gente vai por introduções, né? Tipo, por tópicos e tudo mais, pra ficar não só frisado em algo. PG, por mais que você nasceu na igreja, você deve ter tido algumas experiências. Nascido na igreja não, no hospital, né? Mas nascido, a gente usa esse termo de nascido na igreja. Você deve ter alguma experiência, não sei se você esfriou ou não. Eu queria que você compartilhasse como foi a sua vida, como foi e como é hoje sua vida cristã. Ah, não, massa. Bom, eu assim, falar assim que eu nasci na igreja assim, realmente é mais ou menos isso mesmo. Quando eu tinha 9 meses, minha mãe se mudou aqui para a região e tal, e começou a frequentar aqui a Nova Aliança, né? Então, desde os 9 meses minha mãe frequentava, eu já frequentava aqui já. Então eu cresci aqui, cresci com vários filhos de pastores aqui, muitos aqui já não são mais pastores aqui, mas eu tenho uma amizade ainda com eles. E assim, realmente, ter crescido com uma base, você às vezes, por exemplo, vem com talvez essa falsa sensação de que, putz, velho, eu nunca experimentei o mundo, não sei como é que é o mundo e tal. Mas, assim, eu tive algumas experiências ruins, não vou falar assim, experiência muito, muito ruim, por exemplo, usou droga. Não, cara, eu nunca cheguei a usar droga, a única droga que eu utilizo é cafeína, que eu sou viciado em cafeína desde os meus 15 anos, cara, eu não consigo largar cafeína de jeito nenhum, não consigo. Já fiz uns 3 meses assim de desintoxicação, mas logo depois eu dou vontade de tomar de novo, eu tomo café e não tem jeito. E, assim, quando você sempre tem aquela vida assim, a vida cristã, assim, lógico, quando você é pequeno, às vezes você não entende direito, não entendia, não tinha talvez uma base tão boa assim na minha infância, igual hoje em dia eu tô vendo muitas igrejas têm feito uma base bem legal na infância e tal. Eu já participei de alguns, tá tocando ali e tal, no púlpito mesmo tocando, vendo por exemplo, algumas crianças na igreja assim, você vê elas orando, tal, chorando, falando em língua e tal. Talvez não tive tanta essa base, mas eu continuei sempre, nunca desviei. Embora teve um tempo na minha adolescência, enquanto estava no ensino médio, estudei no IFG. Lá eu tive um tempo assim, uma situação meio que de crise assim e tal, não estava mais, por assim dizer que eu esfriei. Eu acho que eu não acredito muito nesse termo não, talvez seja mais Laodiceia ali. Eu fiquei mais, vamos dizer assim, morno, acostumei com a vida da igreja. Acostumei com todo domingo ir na igreja, todo domingo tocar na igreja, então... Mas só que aí teve uma época assim que eu tava precisando, tipo assim... Precisava de um clique na minha vida. Foi uma oportunidade, uma vez que eu tava passando pelos corredores lá, aí eu ouvi um pessoal tocando uma música e tal, eu falei, cara, essa música eu conheço, velho. Aí eu vi uma sala cheia de gente lá orando e tal, eu falei, cara, fui lá... Eu fiquei lá, conversei com a galera lá, falei, mano, acho que é isso que eu tô precisando. Foi nessa época assim que eu comecei a tomar mais vamos dizer assim, tomar uma atitude e criar vergonha na cara. Eu falei, cara, eu não presto pro mundo. O que eu tô querendo flertar com o mundo, velho? Eu não presto, velho. Eu fui estragado desde a minha infância pro mundo. E, velho, eu sou feliz por isso, por ser estragado desde o começo, porque eu não preciso hoje... você fala isso, mas você nunca usou nenhum tipo de droga. Cara, não precisa, pra que eu vou usar isso? A melhor coisa do mundo é viver a loucura do dia a dia com Cristo, sem precisar de algum psicotrópico, por exemplo. Então, eu acho isso... Aí depois eu assumi essa liderança desse movimento lá que eu chamava de intervalo de Cristo e tal. Então, tipo assim, desde então, eu tenho mantido isso na minha vida. Fui para faculdade também, eu tentei sempre seguir essa questão assim e tal, mas hoje no meu campus é um campus pequeno, não tem muito como fazer. Mas eu creio assim, cara, que eu acho que sem tentar perder muito fio da meada, assim, que eu perco muito o foco rapidamente. Mas cara, eu acho que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, ter crescido no lar cristão e nunca ter saído assim, nunca ter se desviado, cara. Eu acho que é um privilégio, porque o que acontece muito obrigado, é que
as histórias geralmente ou elas começam com a pessoa no mundo vindo para Deus, ou então começa com a pessoa em Cristo e saindo pro mundo, velho. Eu sou privilegiado por nunca ter feito isso, cara, nunca ter saído pro mundo e tal, e ter ficado permanecido assim, e cada dia mais, assim, principalmente depois estudado bastante, hoje ter firmado bem minha fé e ter minhas convicções que eu tenho hoje. PG, e é verdade, né, que você falou, porque, tipo, é igual exemplo eu passei algum tempo, assim, na igreja, mas não era cristão, lar cristão e tal, aí depois desviei, aí depois vim tudo surrado pra cá, e eu acho muito mais da hora, igual, vou criar meu filho na igreja, né, eu vou ensinar o caminho e tal, que ele deve seguir, igual a Bíblia fala, mas eu acho muito da hora quem nasceu no lar cristão e perseverou, permaneceu. PG, fizeram até uma pergunta no meu Instagram. Como que você via Deus antes? Porque você nasceu num lar cristão. Mas igual, você já compartilhou um pouco. Mas como você via ele antes e como você vê ele hoje? Tipo, você viu ele assim na adolescência e tal, na sua juventude. E agora, casado, maduro e tudo mais? Cara, eu acho que existe pode-se dizer o seguinte, existe um tempo, até mesmo na vida de muitos cristãos hoje em dia, e até mesmo na minha, que é o AG e o DG, que seria antes da graça e depois do ensinamento, depois da graça, que foi o ensinamento da graça, que tem sido propagado muito. Uhum. Tanto aqui em Nova Aliança, como hoje eu estou na Videira, então tem esse ensino da graça propagou de um jeito maravilhoso, porque antes a gente vivia muito esse negócio de lei. Em muitos lugares ainda vive essa questão de lei. Então a gente trata Deus como, putz, eu vou fazer isso, que Deus vai me dar aquilo. Não, eu vou jejuar para Deus me dar um carro. Eu vou, sei lá, fazer isso para Deus me dar alguma coisa. Nessa questão de ele é só uma pessoa que vai dar presente para você e tal. Não chega a ser aquela questão agora com a graça que a gente entende que ele é nosso pai, ele nos ama. E que mesmo que a gente não peça as coisas, ele já sabe já. Ele já sabe. Então, assim, eu creio que vem dessa questão de, às vezes, entender Deus como uma divindade e hoje ter Deus mais próximo da gente, sabendo que ele é nosso pai. Então, acho que existe essa questão. Então, quem cresceu antigamente pegava essa questão da lei, e passou para a graça, você fica tipo assim, putz, caramba, velho, eu posso chamar realmente Deus de pai, Deus é meu pai. Eu não vou ficar só vindo na base da barganha com ele. Eu não preciso disso. Ele tem todas as coisas boas para mim. Ele escreveu um livro de coisas excelentes para mim, desde quando eu era uma substância uniforme no ventre da minha mãe. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso. Eu entendia Deus como uma divindade totalmente distante, e hoje eu entendo como uma divindade que está perto. A divindade que está acessível. Qualquer momento que eu precisar falar, pai, eu preciso de ajuda nisso, pai, me ajuda e tal. E ele responder você. Isso é verdade. Eu, graças a Deus, eu cheguei na época da graça, chegou entendeu? Na época boa, velho. Época boa. Umas coisas mirabolantes. Não podia ter cabelão, não podia ter essas fitas. Não, esse não peguei, não. PG, pra gente mudar o tópico, qual que seria a sua mensagem que você transmitiria para os jovens que vão assistir? Não só os jovens, né? Todo mundo que vai assistir. Mas sim, qual seria uma mensagem? Vou olhar para a câmera aqui, eu quero olhar bem nos seus olhos. Agora que você está vendo aí, eu queria dizer o seguinte, cara. Olha, mano, não importa o que outras igrejas fizeram contigo, por exemplo, algumas lideranças te machucaram, te magoaram, te quebraram, fizeram sacanearam com você, cara. Só quero dizer o seguinte, mano. Não baseia sua fé em homens, cara. Baseia sua fé em Cristo Jesus. Foi ele que morreu na cruz para salvar você, cara. Então, não vou na igreja porque quando estava numa igreja X, o pastor fez isso e eu não vou mais em igreja. Cara, não é isso, velho. Primeira coisa, você tem que quebrar o sofisma na sua mente de que a igreja é o prédio, velho. Você é a igreja. Onde nós estamos é a igreja, cara. Então, você é a igreja onde você estiver. Agora, por exemplo, não quero ir cultuar, não quero e tal. Beleza, estamos numa época de pandemia. Eu não concordo muito com essa questão de aglomeração. Eu preferia que continuasse ainda essa questão de cultos online. Mas eu não desprezo a questão da vida da comunidade. Então, eu não vou na comunidade mais assim por conta disso. Cara, esquece isso, tira isso da sua mente, cara. A comunidade é o lugar onde você vai crescer, vai ter crescimento de verdade, cara. Ali onde você vai conseguir ter paz. Por exemplo, se você pegar uma brasa que seja, um pedaço de carvão e tirar do fogo, o que vai acontecer com esse pedaço de carvão? Ele vai apagar. Mas se ele estiver junto ali, ele vai continuar incendiando. Então, cara, a mensagem que eu tenho para você é o seguinte:
Vem pra vida da igreja, vem pra viver a vida de comunidade, cara. O que a gente precisa viver é a vida de comunidade, cara. Esquecer, mesmo que essa pandemia nos atrapalhe, tentar viver vida de comunidade. Sei lá, cara, procura uma célula que esteja se reunindo com poucas pessoas. Faça parte da vida de comunidade, cara. Porque ali na vida de comunidade é que a gente pode orar um pelos outros e enxergar também a graça de Deus, enxergar Cristo um nos outros. Então é isso, cara. Amém. Fica aí a dica do Pedro. Pedro, o segundo tópico, assim, que eu quero falar com você, não tem nem como passar despercebido, que é a questão do rock, né? Porque, tipo assim, eu conheço você como um dos primeiros roqueiros da igreja, então, tipo assim, quando eu entrei pra igreja e tal, a gente era do Alessandro ali e tal, o João Paulo mais conhecia você, e tipo, quando você tocava assim, soltava os cabelão, igual a Joelma do Calypso, pananana, aí soltava e tudo mais. Pedro, eu quero saber como foi o seu envolvimento com rock, tanto secular como cristão, mais pro lado cristão, lógico, e tipo assim, o seu envolvimento com rock e o que você tem, qual é a mensagem que o rock transmite, o cristão transmite, né? Interessante. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, qual que é a função do rock, cara? O rock, ele surgiu, vamos dizer assim, vamos pegar nos anos 60 ali, ficou mais a época do blues ali, o jazz ainda também. Ali pros meados dos anos 70 ali foi onde surgiu o rock. O rock, ele surgiu como uma contracultura. O rock, ele é a contracultura, ou seja, ele veio para quebrar os paradigmas da época. Então, a ideia do rock é essa. Quero que vocês guardem esse primeiro ponto. Agora vamos para a questão do envolvimento com o rock. Depois a gente volta para a questão da questão de subversão. A contracultura. Eu, assim, meu pai, desde pequeno, assim, eu ouço muito. Meu pai, ele gosta muito de modão. Então, assim, eu sou uma pessoa que, se colocar modão, eu sei cantar uma porrada de modão do começo ao fim. E eu gosto de modão, acho modão maravilhoso. Não gosto de sertanejo, esse sertanejo ridículo aí, fraco. Ultimamente, se bem que ultimamente o pessoal tá escrevendo, compondo umas coisas legais, com a bachata, né? Tá fazendo aqueles negócios massa, igual o Reinaldo Meirelles, se não me engano, do guitarrista lá. Tá fazendo uns negócios ultimamente bem legal. Mas, assim, ele sempre ouviu muito isso. Eu via muito rock, cara. Legião Urbana, Guns N' Roses, por exemplo, Nirvana. Então, eu já cresci um pouco ouvindo isso, cara. Então, por exemplo, quando eu era criança, por exemplo, tava uma festinha de família, uma festinha dos amigos do meu pai, onde trabalhava, tocava uma música do Legião Urbana, eu cantava do começo ao fim. Eu cantava Floresta Caboclo do começo ao fim. Eu era pequenininho, velho. Floresta Caboclo é 10 minutos de música. Cantava Eduardo e Mônica, por exemplo. Então, assim, eu sempre ouvi o rock desde então. Só que eu tive um tempo na minha vida nessa questão de lei, em que eu ficava assim, cara, tá errado, não posso ouvir música secular e tal. E ficava com isso e parei muito de ouvir essas coisas assim. Me sentia tão acusado por ouvir. E até mesmo tocar algumas músicas do Guns e tal. Até que um dia eu descobri algumas bandas de rock e de heavy metal cristãs. Sim, eu ouvia muito o Fina G3. O Fina G3 é realmente um bom precursor do rock, tanto ele quanto o Resgate. Também tinha o Rebanhão, mas eu quase não ouvia muito Rebanhão. Mas eu comecei a conhecer algumas bandas, cara. Você nunca me falou de Rebanhão, não, velho? Cara, conheci um grande amigo, e ele é filho de Deus Pai. Cara, Rebanhão é muito bom. Depois para pra ouvir Rebanhão, velho. Rebanhão é muito bom, Rebanhão. Aí, então eu comecei a ouvir, eu conheci algumas bandas, como Stryper, que é uma banda até conhecidíssima no meio secular, é muito reputada no meio secular. Stryper, conheci o Nárnia, Ultimatum, Vengeance Rising, então várias bandas que eu fui começando a entender e começando a conhecer. Não só bandas vamos dizer assim, bandas estrangeiras, como também bandas nacionais, bandas até mesmo aqui de Goiânia. A banda hoje parou, que é o Disaffection, que é uma banda muito boa, era uma banda muito boa de thrash metal. Hoje eles não estão mais na ativa. Outras bandas também, até de mesmo de black metal e tal. Cheguei até quase a fazer parte da banda de black metal daqui de Goiânia, chamada Divine Throne. Depois eu tentei montar uma banda com os caras lá de thrash metal também, chamada... Como é que era o nome da banda? Mephibosheth. Mephibosheth. Eu era sonoplasta. Aí acabou que a gente não continuou, cara, ficou meio parado. Não, você chegou a ser sonoplasta quando a gente tava tentando montar uma banda chamada Sid Cannon, era outra coisa. Era mais pro rockzinho, soft rock. Essa daqui era de thrash metal, cara. Saiu algumas vezes, acabando dando muito certo e tal. Acabava que a agenda dos músicos era meio complicada e tal, mas não dia É aquela banda quando era da Célula?
Que você falava que, tem uma banda e tal. Não, cara, a gente tava montando lá, né, velho? Só que a agenda era acho, mais ou menos naquela época mesmo. Eu A acho que agenda era. tava meio complicada. Os dias que um podia ensaiar, outro não podia ensaiar. Aí o baixista nosso, ele tinha 15, o cara das 15 bandas. Você vai nos eventos que rolam no Batistão lá, por exemplo, fala assim, ô Zinho, o nome do cara é baixista é Zinho. Fala, ô Zinho, você vai tocar em quantas bandas hoje? Quantas das bandas aí que vai tocar hoje você vai estar tocando baixo? Viu um monte de banda. Um monte de banda. Tocava desde a bandinha de pop rock até banda de thrash metal. Tem até uma banda de thrash metal muito boa também, chamada Herd. Eu gosto mais dos caras, eu gosto de tietar eles pra caramba quando eles estão fazendo live, ficar pedindo música pra eles lá. E assim, eu comecei a ver essa questão do cristão e tal. Aí agora vamos fazer o seguinte, voltando àquele ponto da questão da contracultura. Assim também, o rock também cristão também é contracultura. Porque o que quando você pensa em rock, você já associa o quê? Ao demônio. Drogas, sexo e rock and roll. Demônio. Coisa do demônio e Coisa tal, do velho. diabo. Então, velho, o rock cristão, que o pessoal chama de white metal, só que eu detesto usar esse termo white metal, porque existem muitas bandas de cada gênero musical específico, muito boas do meio cristão. Então, assim, ele também veio com uma coisa de contracultura, cara. Se você vai ver eu li a biografia do Michael Sweet, que é o vocalista do Stryper, ele contando que o Jimmy Swaggart, eu acho que é Swaggart, alguma coisa assim, ele falava muito contra o Stryper. O Stryper estava fazendo uma revolução gigantesca nos Estados Unidos nos anos 80. É uma banda super conhecida no Japão, cara. O pessoal curte muito eles no Japão. Então os caras estavam levando a palavra de Deus, através da música deles, através do heavy metal, mais o glam metal, né? Eles são mais glam metal porque são mais naquele pegado Twisted Sister, tipo assim, os caras são mais produzidinhos, parece até mulher e tal. Assim, hoje em dia estão mais pro heavy metal, eles amadureceram e viraram mais heavy metal, né? Então, assim, eles estavam levando a palavra de Deus, cara. Espalhavam, distribuíam Bíblias para as pessoas, pregavam e tal. E o cara ficava pregando conta. Até que um dia aconteceu um problema aí, que se alguém for depois pesquisar a história dele, do Jimmy Swaggart, ele é um pregador muito bom. Ele pregava na rádio, televisão, até que um dia saiu um escândalo dele de adultério, cara. E acabou com a vida dele ministerial e tal. Então o cara batia muito na tecla e tal, brigava muito, mas o cara tava fazendo alguma coisa. Então, tipo assim, o metal cristão, ele também tem isso, porque, pô, velho, o que é mais fácil? Um cabeludo ir lá conversar com um cabeludo, ou, sei lá, um cara de terno e gravata ir lá conversar com um cabeludo? Mais fácil. Primeiro que o cabeludo não vai nem vai estar nem pra você, velho. Entendeu? Aí, por exemplo, eu vou trazer uma conversa uma vez que eu tive com, nem o Inácio vai lembrar disso, velho. Mas uma vez eu tava vindo aqui pro culto aqui, a caneta de black metal lá, o cara assim, com o corpo se pente, o cara falou, você vai pra igreja desse jeito aí, velho? Eu falei pra ele, mano, Deus tá interessado no meu coração, velho. Então, tipo assim, o cara, tipo assim, mais fácil você falar cabeludo com cabeludo do que outra pessoa, velho. Então, é uma forma de evangelizar, velho. Então, é isso, velho. Eu acho que também um metal cristão, assim como o rap, o hip hop, tudo tem o seu lugar dentro do que você acredita, cara. E não é só porque a pessoa tá tocando um estilo diferente, uma coisa assim, que você vai falar, esse cara tá endemoniado, velho. Igual, por exemplo, o black metal. O black metal, ele nasceu pra realmente ser um metal satanista. Com a temática pagã, paganismo, satanismo. Mas, cara, tem excelentes bandas de black metal cristãs. Ancestor, cara, é maravilhoso. As músicas deles, as letras deles. Hoje, uma das bandas mais conhecidas, uma das melhores bandas de black metal, que é o Crimson Moonlight, é cristã. Tem uma música que eu acho muito louca, cara, que o nome dela é Father Vardo Vakevandrin, se não me engano, cara, que é o Pai Nosso, cara, só que uma versão mais black metal, cara. Black metal é aquele que faz... Não. Black metal é mais acelerado, ele é mais rápido, ele é mais... É bem mais rápido, mais acelerado. E o vocal, aquele vocal rasgadão, né, cara? João Paulo, você ainda é roqueirão? Das bandas que o Pedro fala, eu sou os mais fracos, né? Tem que conhecer, muitas vezes é umas bandas que a galera quase não conhece. Porque é mais Eu internacional. sou muito mais Oficina G3. Resgate. POD. Não, Resgate não muito, né? POD. Eu sou POD e Oficina G3. É um rock mais pro lado do skatista mesmo. É um rock misturado com rap. O POD, ele é um nu metal, né, cara? Ele é classificado como nu metal, né? O único rock... É um rock misturado com rap. Uma pegada rock, de mais de uma coisa assim. O único rock mesmo, assim, que eu curto mesmo é do Rodolfo. O Rodolfo, ele é mais... Sim, Rodolfo é O Rodolfo tem suavão. suas fases também, né? Tem. O Thrash Metal, o Resgate,
Época do Rodox ali, quando Do a música Rodox. vai pesado, depois aí vai ficando mais de boa. Aí ele ficou muro de pedra lá com o muro de pedra, e pedra. depois agora ele é suavão, ele, Então, violinha dele. Fez a regressão do rock, né? Ele Foi. saiu do punkzão, do pesadão, pra ficar mais... Pra ficar mais Aí ele levão. só vai ficando mais leve, daqui um já a música dele vai ser enorme. Bem isso. Ô, eu falando em Rodolfo, eu vi uma entrevista de uma pessoa que falou que ele é, tipo assim, ele não tem tanto, né? Ele é um cantorzão foda, né? Mas ele é um escritor muito foda, tipo, as letras dele As das músicas dele são muito boas. Ele não, pode ser assim, ele não é aqueles músicos assim, por exemplo, o cara canta pra caramba. O cara é afinado, velho. Mas o cara tem letra, velho. Realmente não era. Tá melhorando, a afinação tá melhorando. Acho que tal. deve estar fazendo. Ah, Não, mas tu não, nem tá é- falando de Rodolfo, velho. Na época de Rodox, Não, mas só que assim, geralmente esses caras assim, quando é punk rock, umas coisas assim, os caras não tá ligando pra afinação da voz, não, velho. Os Acho caras que é tá porque ele querendo fazer. amadureceu também, deve estar fazendo aula, né? Essas paradas. É assim, aí vai mudando. O cara escreve letra pra caramba, velho. As letras maravilhosas que esse cara que ele fez. Tá cara, louco, tá mano. doido. Ele As é letras muito dele espiritualzão, boas, velho. Então, é um cara que tem letra muito bonita, velho. Caramba, ele vinha aqui na igreja que nós vamos cheirar o pé dele. Mentira, nem tanto. Mas só pegando uma coisa aí, igual o Pedro falou que cabelo conversa com cabelo, a única banda respeitada aqui no Brasil até hoje, pra conseguir entrar dentro do Rock in Rio, é o Oficina G3. Eles conseguiram tocar no Rock in Rio. Sacanearam com eles, mas eles conseguiram trocar no Rock in Rio. Portão Tinha uma galera. fechado, mas tipo assim, tava lá, sabe? Estavam tocando já. O rock cristão representando o maior evento de rock do mundo, que hoje que é o Rock in Rio. Eu vi essa parada mesmo. Isso aí. Foi com o portão fechado, mas Mas bateu a representou, né? presença, Bateu a presença lá, depois o povo até foi procurar, pesquisar quem que é o Oficina Sim. G3, quem que é essa banda. Aí eles acabam descobrindo que é uma banda cristã. Então, querendo ou não, o diabo sacaneia, mas as pessoas descobrem quem que tá lá, né? Teoricamente os crentinhos tocou lá, né? Mas quem que é esse crentinho? Aí eles vão ver o Aí a galera foi Aí ver. você vê, cara, o G3 é uma banda excelente, velho. Quem que são os músicos dela, cara? Duca Tambasco, um dos melhores baixistas do Brasil. Juninho Afran, que é um dos top dos guitarristas do Brasil, junto com o Kiko Loureiro. Guitarra, equipe de guitarra própria, cabo próprio. É, tudo. O cara endorse de muita coisa, velho. Quem que é o... Aí hoje o Matheus Assato também tá tocando também, que é um excelente guitarrista, o Matheus Assato. E o tecladista, o Jean, cara, aquele cara lá, ele destrói nos teclados. Teve um que saiu, não foi? Não é o PG? O PG Não, que então, saiu? cara, existe o seguinte, cara, a Oficina G3 mesmo, de verdade, é o Duca, o Juninho Afran e o Jean. O resto, cara, rotaciona, Tipo, foi cara. entrando e saindo. Primeiro começou tá? com o Manga cantando. Aí o Manga saiu, entrou o PG. PG saiu, entrou o Mauro Henrique. Aí o Mauro Henrique saiu. Ah, tô ligado, que é o que fez a música com o PV e Isso, tal. esse mesmo, é, esse cara aí. Ele saiu. Nos bateristas, mesma coisa, cara. Quem ficou muito tempo foi o Valtão, o Walter Lopes, cara. Tocou durante muito tempo no G3, depois saiu. Que tocou no Oficina G3. Isso eu não sei não. Aí teve o cara. Aí depois quem entrou foi o baterista lá que tocou pro Thales também, agora nem lembro de mais não. É o Afran. O Aposan. também, É o Aposan. Aposan. Aí o Aposan tocou durante o DDG e tal. A gente também tocou no álbum do Histórias de Bicicleta, se não me engano. Aí hoje eles voltaram com meio que um remake, né? De 20 anos, do tempo e tal, chamando o PG pra cantar de novo. Aí o Assado tá tocando a guitarra, o Walter voltou a tocar a bateria. Mas ele, assim, a banda mesmo em si é só os 3 meses. Então você vai procurar, por exemplo, se você for procurar a versão de estúdio da Espelhos Mágicos, você só acha uma versão que foi quem gravou a voz foi o Juninho Afran. Entendi. A versão que você acha o Juninho Afran cantando. É mais papo de roqueiro mesmo, eu sou... é lógico, né? Eu tô fazendo minha função, que é entrevistar e tal, PGzão. Tá, PG, só antes de fechar isso daí, eu pode- tô tendo uma curiosidade pode continuar. interessante. Você sabe quem é você sabe quem que é o pai do rock, né? Não. O Elvis Presley. Ah, Mas sabe quem que é a mãe do rock? não. A irmã Rosetta. Ou seja, o rock surgiu dentro da igreja. Em 1950 e pouco, a irmã Rosetta com uma SG maravilhosa, linda. Depois podem pesquisar, irmã Rosetta. Irmã Roseta. Sister Rosetta. Ela, se não acho que é Rosetta mesmo. Mas tudo bem. Foi com ela que surgiu o rock, cara. Todo mundo que começou a tocar rock nos 70, assim, bebeu dessa fonte. O Elvis Presley bebeu dessa fonte, ou seja, o rock surgiu dentro da igreja. Que Dentro das igrejas parada americanas, doida. a igreja negra mesmo, porque
eles que trouxeram essa questão, tanto o blues, quanto o jazz, quanto o rock, nasceram dentro da igreja, das igrejas batistas. Eu não sabia disso, não. Então, tipo assim, Tipo, você fala assim, o rock é coisa do diabo. Mano, primeira coisa, não veio. Quem começou essa onda do rock foi uma irmã. Ela tocando guitarra, então assim, todos os roqueiros beberam dessa fonte primeiro. PG, uma pergunta aqui, né? Que tá aqui na minha cabeça. Mano, como que é ser um cristão roqueiro? Tipo assim, porque, exemplo, eu gosto muito de rap. O João Paulo também falou que ele gosta ali mais ou menos, né? Mas, tipo assim, como que é ser igual? Você sempre usa suas roupas e tal. Como que é ser um cristão roqueiro hoje, na atualidade de hoje? Véi, hoje em dia tá mais de boa, cara. Você pode ver assim, que essa questão, igual eu falei, de ensinamento da graça. Igual, você deve ter sofrido preconceito antes, nossa, mano. você Compartilha o sofre antes, aí demais, depois velho. você veio pra agora. Mano, primeira coisa, velho. Comecei a ouvir, velho. Eu falei, mano, agora eu vou começar até a consumir algumas coisas, né? Tipo assim, vestuário, né? Comecei a comprar algumas coisas, mangueira e tal, Spike, camiseta de banda e tal. Mas, tipo assim, comecei sempre usando camiseta de banda cristã, cara. Hoje eu ouvia mais a banda cristã, hoje eu ouço um pouco de secular e tal, mas isso aí não vem ao caso. Mas, tipo assim, você vinha assim, velho, os caras ficavam assim, olhar torto mesmo, velho. Igual, por exemplo, tem uma camiseta minha lá que tem do Hazeroff, que é uma banda de Brasília de black metal, cara. Que aí você olha assim e fica assim, pô, velho, tem um demôniozão, tem um pentagrama com Baphomet desenhado, só que tá quebrado, velho. Ou igual, por exemplo, uma camiseta minha do Demon Hunter, que é uma banda de metalcore. Era assim que eu ia perguntar mesmo, Que aí Demon. tem na capa, na parte de trás dela, tem um assim, rachado no meio também, a caveira de um demônio, cara, e tal. Aí, tipo assim, pô, cara, que negócio, tá endemoniado. Igual uma vez eu vim ensaiar aqui, quando eu tocava aqui, ensaiava, era sexta-feira, 10 horas da noite, né? Saindo de casa com esse meu equipamento lá, minha irmãzinha saindo de uma igreja aí, falou assim, Jesus te ama! Eu falei, amém, eu sei. Mas, tipo assim, por causa dessa... Pera aí, rapidão, PG. Eu sei que você não vai perder assim, vou deixar. Pensa o PG tocando a Deus é amor, mano. Nossa, velho. Primeiro que eu acho que eles me barram. Certeza que vai me barrar lá. E quando eu sentar, vai sentar dois diáconos. Dois obreiros, um de mano, cada lado, que ele vai manifestar o demônio, mesmo culto. Ai, pode continuar então, PG. Mas só que... acaba que no começo eu sofri muito preconceito e tal, mas também eu quebrei muito paradigma, velho. Então, por exemplo, não era usual na época você ver, igual eu falei assim, cabeludo no culto, velho. Não era usual você ver um cara com camisa de banda dentro da igreja, velho. Isso não era usual. E isso veio pra quebrar paradigmas, cara. Já ouvi de histórias de pessoas tipo assim, pô, velho, o cara tá tocando aí e tal, batendo cabeça e tal. Nossa, mano, que lugar é esse? Nunca imaginei que igreja era assim. Então, tipo assim, velho. Eu tamo aí pra fazer a vontade de Deus, cara, e tal. Deus não olha o nosso exterior, olha o nosso interior. Então, assim, sofri muito preconceito. Hoje em dia não sofro mais tanto, porque o povo já acostumou já. Então, tipo assim, normal. Tipo, já abertão, né, velho? Eu toco nas igrejas com esses... Às vezes, quando eu vou com visual, eu toco com esse colete aqui, cara. Meus pets de banda cristã não chegou, não encomendei. E nem meus bottoms. Então, você vai olhar aqui, eu tenho o pet do Korn, que é uma banda secular, só que o Brian Redwelt, que é o vocalista, ele é cristão. No meio do show, ele para tudo e vai pregar o evangelho. Cara. É igual o Bieber agora, né, velho? Isso. Ele para o show, assim, com prega. Então, o Brian Redwelt, ele para o show. Ele prega, mano. Ele prega. Ele tá fielzão, velho, você pira? Aí tem uma do Metallica, tem outra do Slayer, aí tem uma do Megadeth. Aí, por exemplo, também o Slayer. O Slayer, o Tom Araya, ele é cristão, cara. Porque agora a banda acabou. O vocalista e baixista, ele é cristão. Ele professa a fé cristã. Ele conta o testemunho dele e prega também. Aí o Megadeth, o Dave Mustaine, ele se converteu, cara. Dave Mustaine é cristão hoje. O bom do PG, velho, é que tipo assim, ele vai falando os três e a gente, eu conheço, tá ligado? Você sabe qual que é, né? Então, mas tipo é isso mesmo. Então tem muitas pessoas hoje no meio, menos do secular, que são cristãs, velho. O Alice Cooper, quem conhece Alice Cooper... Ele, assim, lógico, ele é muito performático e tal, com shows deles e tal, com umas coisas meio, por exemplo, tem uma guilhotina que corta a cabeça dele no meio do show e tal, ele é bem performático. Só que o cara ele dá aula na escola dominical, o pai dele é pastor. Então o cara professa a fé cristã mesmo, assim, lógico, tem questão de contrato, né, também. Essas questões assim, tem as paradas então lá. Então tem isso, velho.
Então acho que hoje em dia é mais de boa, graças PG, à graça. eu quero... Quando desliga aqui, os meninos dão vontade. PG, eu quero falar também, viu, galera? Pra quem não sabe, primeira roqueira cristã deve foi uma veinha, né? Mas foi a tia Ná, como é que é o nome da Acho que tia? é Cícero Roseta, se não me engano. Pesquisa que vocês são roqueiros, ou não, quer conhecer a história, né? Não? É bom conhecer a história, É bom a história conhecer. é legal. PG, eu quero falar um pouco de liderança e sobre o seu casamento, né? Tipo assim, demorou 200 anos pra acontecer, mas aconteceu. Queria que você falasse um pouco sobre liderança, um pouco do que você viveu na liderança cristã, e depois entrasse por questão de casamento e tudo mais. Ah, não, beleza. Olha, cara, assim, não tem muito o que falar de liderança, né, e tal. Eu cheguei a ser líder de célula 3 vezes já, né. Primeira vez eu não estava muito preparado, fui consagrado líder eu era muito imaturo. Então, acabou que minha célula não deu certo, foi pra frente, passaram pra outra pessoa, achei isso até bom. Foi um tempo que eu tive até mesmo, foi aquela época que eu tive mais uma crisezinha e tal, fiquei um pouco mais afastado, mas depois eu criei vergonha na cara e comecei a assumir, né? Aí eu acabei assumindo a liderança daquele que eu falei lá no que aconteceu no IFG. Essas reuniões que a gente fazia lá e tal, e com isso eu comecei a voltar essa questão de, liderança, TDI, isso e tal. Aí depois eu peguei uma célula mais pra frente. Até a célula que você depois passou pra andar comigo. Que eu entrei, e tal, né? Você entrou lá. É porque a galera não sabe, tipo assim, eu falo muito de outra célula, mas o PG foi meu líder, foi o PG que deixou eu e a Shawane fazer corte, ele e a Jordana, eles ficavam muito em cima. A primeira vez que eu saí com a Shawane na vida foi pra assistir Star Wars, eu não sabia nem o que tava acontecendo, mas a gente tava lá. Assistir Star Wars, E eu sei que eu fui dar a mão pra Shawane, se você não tá minha mão, não pode não, calma aí, meu filho. Foi, viu, galera? Foi ele. Pode continuar aí, PG. Assim, então, a gente teve essa liderança, aprendi como fazer essa liderança e tal, ia depender totalmente da graça de Deus, não querer fazer as coisas na força do meu braço, que a primeira célula que morreu, cara, foi porque eu queria fazer as coisas na força do meu braço, eu achava que eu era bonzão, era fazer tudo e tal. Mas a segunda eu já comecei a ter mais um pouco da graça. Falar, cara, velho, não, deixar Deus fazer. Então, deixava Deus fazer. Então, tinha vezes que eu preparava a palavra lá, a gente tava no louvor lá, e Deus falava, pode continuar, a gente continuava. Era maravilhoso, cara. Tinha uns dias aí que a gente começava a célula às 7 horas da noite e acabava meia-noite. Lembra o dia da célula que a gente ficou... Nossa, ficou até meia-noite. Falando em línguas, e chacaramanã, a gente babando, foi muito bom. Foi um dia Ninguém nem queria comer, mano. Não, foi muito esqueceu, louco. A hora passou de fevereiro à meia-noite e tal. Então, tipo assim, eu aprendi a deixar Deus usar. Então, fui daí, até que por um momento eu cheguei a falar, velho, não tô mais... Depois passou por um momento em que eu não tava mais vendo assim, talvez, achando assim que eu tava chegando mais num ponto da liderança. Foi um momento que eu quis dar uma parada, também tava tendo mais outras coisas na minha vida que estavam demandando um tempo maior para eu poder cuidar. Principalmente na época que eu comecei a faculdade e tal. Aí depois eu fui para outro ministério. Lá logo eu fui consagrado líder rapidamente também. Fiquei muito tempo cuidando da liderança da célula. Até que por fim eu também entreguei essa célula por conta dessa questão, que eu estava vendo que meu tempo estava muito escasso, eu não estava conseguindo dedicar o tempo que eu precisava. E eu entendi que era um momento na minha vida que eu tinha que me afastar um pouco da liderança. Deixar outra pessoa assumir e eu poder focar na minha vida, minha vida secular. Que era concluir minha faculdade e também focar um pouco mais no meu casamento e tal, porque a faculdade estava me esgotando. Saí de casa às 5 horas da manhã e chegava em casa às 7 horas da noite. No meio disso, quase no final, foi quando eu casei com a Jordana e tal. Então, foi o momento que eu entendi que na vida tudo há tempo debaixo do céu. Então, vi que o tempo era de eu afastar um pouco da liderança e ficar mais como membro. Mas assim, lá ainda acaba sendo considerado como a liderança, porque os músicos lá, eles são considerados como líderes também dentro da casa. Porque a gente tá lá, sempre tá tocando ali e tal, no louvor, ajudando as pessoas, levando as pessoas, mas entrar no Santo Santos e tal. Agora, com relação a casamento, cara, nossa, enrolei a Jordana 5 anos, cara. 5 anos enrolando. 5 anos, mano. 5 anos. Pra quem namora e tá e quer... Como é que fala? Pra quem namora e tá planejando em realmente ficar celibatado mesmo, se casar virgem, é canseira, velho. É teste. Eu enrolei ela 5 anos, cara. E eu casei debaixo de uma palavra, velho. Um dia eu tava numa conferência, aí o pretor tava pregando e falou, você quer ver a graça de Deus na sua vida? Casa. Eu olhei assim e falei, não, será?
Ele fala assim, quer ver a graça de Deus? Casa. Quer ver a graça de Deus? Tenha filho. Senão eu vou chegar um dia lá. Por enquanto eu não tenho paciência pra galinha pintadinha ainda não. Um dia que eu tiver paciência pra galinha pintadinha, aí eu tenho um filho. Porque eu não tenho direto... a galinha pintadinha no meu ouvido, ou então outras coisas no meu ouvido o dia todo. Baby Shark no meu ouvido o dia todo, não tem paciência pra Ainda bem que meu filho não gosta muito de Baby Shark, ele gosta da galinha pintadinha que faz assim, ó, pocotó, opa, cavalinho, aí eu tenho que ficar ouvindo aquele trem, mano. Então eu falei o seguinte, enquanto não tiver paciência pra ouvir isso aí, então por enquanto eu não quero saber de filho não. Até arranjei uns cachorros pra ver se eu... pra ver se dá uma amenizada. Como é que era isso aí e tal, por experiência eu vi que ainda não tô preparado pra ter filho, ainda não tem paciência. Lógico, eu sei que vai vir paciência na hora que tiver, mas por enquanto ainda não. Tem que focar dar prioridade em outras coisas na minha vida ainda, por enquanto. Tô tentando terminar minha graduação. Tô quase no final dela, mas por causa da pandemia eu não posso ir pra campo, não posso fazer meu TCC e formar. Então assim, ele falou assim, quer experimentar a graça de Deus na sua vida? Casa. Aí eu falei, será? Vamos ver isso daí. Sobre essa questão aí, eu conversei com a Jordana, a gente chegou, chorou e falou, não, então vamos ver se vai dar certo, vamos começar a planejar o casamento. A gente começou a planejar o casamento. Aí o meu sogro falou, não, tá, vocês vão casar? Vou dar um dinheiro, tô com o dinheiro guardado aqui, era pra dar pro casamento de vocês, então tá na mão de vocês. Não, tá, beleza, tinha esse dinheiro. Aí eu comecei a projetar algumas coisas, falei, então vamos começar a visitar alguns lugares, ver alguns lugares, vamos verificar essa questão, né? Vamos ver se o orçamento bate e tal. E, cara, eu posso dizer o seguinte, a graça de Deus foi tão maravilhosa, cara, que eu consegui tantas coisas no meu casamento, com os preços tão baixos, velho. E consegui fazer o casamento do sonho da Jordana, do jeito que a gente queria. Ainda consegui levar um cubo gigante pra tocar lá no meu casamento ainda. Eu consegui uma banda maravilhosa, músicos excelentes pra tocar comigo lá, que eu conhecia. E, cara, era tipo assim, eram coisas inacreditáveis, tipo assim, um pacote de fotografia, filmagem pré-wedding de R$5.000 cair para R$3.000, cara. Coisa de o aluguel do espaço lá de 20 mil, cara, cair para 10 mil. Então, tipo assim, foi coisas que a gente foi vendo assim, que realmente era a graça de Deus, cara. E, mano, a graça de Deus foi super abundante de um jeito, cara, que eu falo assim, pô, velho, eu não tenho nem como expressar. Igual, vou dar testemunho assim, cara, de casamento, mano. Começo do ano passado, eu tava em época de pandemia, a gente não tinha estado da pandemia ainda. Antes de começar a pandemia, uma semana antes, a Jordana, ela tinha acabado na graduação dela, ela conseguiu um trampo na área dela, cara. Ela é formada em biologia e o mercado de biologia é muito saturado. Então ela conseguiu um trampo. Então, aí, por exemplo, o dinheiro que a gente tinha, o que a gente ganhava todo mês, do nada triplicou, cara. Falou, nossa, massa. Aí beleza, aí veio a pandemia. Aí atrapalhou os nossos planos, que a ideia era formar até o final do ano. Atrapalhou minha vida. Aí eu fiquei assim, um tempo tranquilo, aí surgiu a oportunidade de um estágio, não deu certo, e logo eu já consegui também um trampo, então, do que já tinha sido triplicado, foi lá e dobrou no ano. Aí esse ano eu já estava meio chateado lá nesse lugar que eu estava, nesse lugar que eu estava trabalhando, e ouvindo uma palavra na rádio, ele falou assim, o pastor falou, se você está insatisfeito e tal, ora para Deus, pede para Ele, para te dar para subir você de cargo, ou então abrir uma porta em outro lugar e tal. Eu tava vendo que esse lugar tava atrapalhando muito a minha vida, porque às vezes eu tinha que trabalhar do nada, final de semana, chegava esgotado em casa, não tinha muita coisa para fazer. Eu falei, senhor, pô, hein, podia surgir um estágio aí, né, e tal, na minha área, para trabalhar na minha área, tudo que eu quero. Aí, tá. Aí passou um tempo, eu liguei nos lugares, aí eu conversei com uma pessoa num lugar que eu tinha mandado currículo no ano passado, no meio do ano passado. Aí a pessoa falou, manda seu currículo aí. Mandei o currículo e tal, fiquei, talvez chama. No outro dia o cara já me ligou, já falou, faz o seguinte, a gente gostou de você aí e tal, tem como você vir aqui fazer uma entrevista? Eu fui lá, não tem como sim, tal dia eu fui lá, fiz a entrevista. Aí foi, prazo de menos de um mês, que eu conversei com ele, falou assim, o cara falou, vamos ver aqui, onde é que a gente vai te contratar e tal, a gente gostou de você e tal. Beleza, aí quando resolver esse negócio aí, eu conversei com ele, falou, não, beleza, agora como é que faz? Falou, não, pode vir aqui segunda-feira você começa. Eu comecei mês passado, velho. Pra ganhar ganhar praticamente mais do que eu ganhava antes e trabalhar muito menos. E na sua área? Na minha área. E era o que você pediu, que era o que eu pedi a Deus, cara. Então, tipo assim, eu tenho visto muita graça de Deus na minha vida, cara. E por causa de uma palavra, né? Por causa de uma palavra, velho. Então, tipo assim, a pessoa fala assim, quando é que eu devo casar, cara? Mano, eu vou falar pra você. Sabe quando você deve casar? Quando você tiver uma palavra. Primeira coisa, você tem que ter a palavra, velho. Então, tipo assim,
Cara, não adianta você querer fazer tudo na tora, velho. Espera, no momento certo vem, cara. Então, tipo assim, eu recebi uma palavra, velho. Então vamos orar, vamos ver isso daí. E, cara, quando tudo acontece no momento certo, cara, na hora certa, mano, você vai ver, as portas abrem. É umas coisas assim incríveis. Você fala assim, cara, não é possível. Aí você fala, como é que isso aconteceu? A única resposta que você tem, graça. Foi a graça de Deus. PG, você falando na sua área, pra gente finalizar aqui, eu quero saber. Mas já tá. A gente vai trazer, pode trazer mais vezes. Aí é com a equipe aí. Olha lá, olha a cara de João Paulo. E aí. Faz umas brincadeiras, coisas mais polêmicas aí, brincar de escatologia. O cara quer polêmica. Eu sou polêmico, velho. Só fala que ele fica catando cocô de dinossauro aí procurando. Então, por que você cata cocô de dinossauro? Cocô de dinossauro é o outro, velho. Mano, eu não mexo com coprólise. Fale o que você tá fazendo e resume um pouco pra gente finalizar nesse assunto. Não, massa. Bom, então, eu sou estudante de geologia. Sim, a geologia é uma ciência que ela vai estudar a Terra desde a sua formação, há 4,55 bilhões de anos atrás, até mesmo a formação do universo. A gente tem uma matéria chamada geoquímica, a gente estuda um pouco também da geoquímica do universo, como é que se fala dos elementos químicos do universo e tal. Isso é 13 bilhões de anos atrás, quando veio o Big Bang. E estuda basicamente isso aí, a formação da Terra 4,65 bilhões de anos atrás. E a gente está voltado, então assim, a geologia ela é voltada em várias coisas, por exemplo, desde a pesquisa com rocha, pesquisar com areia também, mexer com o mercado, com produção de bens minerais, ou então, por exemplo, da pesquisa, trabalhar com geofísica, que são respostas que você pode encontrar através de fatores físicos, por exemplo, uma resposta de uma magnética de uma rocha, ou então uma resposta gama espectrométrica, que seria mais ou menos radiação gama de uma rocha ou não. Ou então passar corrente na rocha e ver o que acontece, se ela vai dar resposta na corrente, ou se ela vai ser condutiva ou resistiva. Assim, também geoquímica, que é trabalhar a química dos elementos. Por exemplo, essa rocha aqui ela tem tantos por cento de níquel, tantos por cento de cobalto, manganês, isso aí você forma um depósito, aí você vira exploração ou não, você minera isso ou não. E também a questão de dinossauros, cara, estudar dinossauro, a questão de petróleo, formação de petróleo. Petróleo não vem dos dinossauros, não tem como vir dos dinossauros. Petróleo ele vem principalmente de folhas mortas, de micro-organismos mortos. Dinossauro não produz petróleo, é impossível, não tem como. Isso também estudar a evolução da Terra, da vida na Terra também. Por exemplo, as extinções, as grandes extinções que aconteceram, como que uma bactéria se transformou num aglomerado de bactérias que criou a vida, e a vida saiu do mar, foi para a terra. Isso eu não acredito nessas coisas, tem a minha convicção é diferente, lógico. Então estuda basicamente isso, até entender a sociedade, até entender a sociedade com o ser humano, de que jeito que a gente consome, por exemplo, minerais. E entender também a função de alguns elementos químicos dentro da nossa composição. Por exemplo, você sabe qual é uma função muito importante do lítio? O que é lítio? O lítio é o terceiro elemento químico da tabela periódica. A função dele é principalmente a pessoa que tem ataque epilético, ela tem ataque porque falta lítio na composição do organismo dela. Então ela tem que tomar remédio que é a base de lítio. Porque aí as sinapses, na hora que elas vêm fazer a conexão, o lítio ajuda a eles fazerem a desconexão, isso aqui é a descarga elétrica. Se a sinapse vem e não faz isso, então você tem o quê? Uma descarga elétrica no cérebro. Aí a pessoa tem aquele ataque. Então isso aí, por exemplo, aí você já entra na área já médica. Ou, por exemplo, quando você fala assim, vou tomar um suplemento vitamínico à base de manganês, magnésio. De onde é que vem isso? Entendi. Mineração faz isso, cara. Então a gente traz todos os insumos, cara. Eu achava que era só cocô de dinossauro mesmo. Esse aí, João Paulo. Né? Dinossauro. É, com dinossauro, né? Então, tipo assim, é uma ciência muito legal, a ciência exata da Terra e tal. E, cara, ao contrário do que pode parecer, é uma ciência que me chegou até chegar mais perto de Deus, cara. Entender até mesmo como é que formou as coisas. Falar, putz, velho, cara, Deus é maravilhoso demais porque Ele criou um planeta a uma distância não tão grande do Sol para ser muito frio e não tão perto do Sol para ser muito quente. Aí ele vai e cria ela totalmente um magma e que vai se resfriando, tendo uma rotação para se resfriar. E a partir disso, depois ele vai e faz o quê? Começa com haja luz,
Aí depois ele começa a fazer o que? Vou fazer separação entre o que é... Entre as águas que estão embaixo e as águas que estão em cima e cria atmosfera. Depois ele vai lá e faz junte-se as águas de um local só para que haja porção seca. Aí ele vai e começa a criar esse magma todo que estava resfriado começa a virar rocha. Aí tem várias coisas, por exemplo, o que propicia a vida, cara, embora o pessoal ache que é ruim isso, é a tectônica ativa, cara. Terremoto é o que propicia a nossa vida. Porque você tem as placas subductando, entrando assim, aí você tem o terremoto. Ou então elas saem, elas se afastam e em outro lugar se destroem. Isso propicia a vida. Marte não tem mais tectônica ativa, por isso não tem vida em Marte. Aí você tem isso aí. Aí Deus vai criando cada coisa em seu devido tempo, do jeito certinho, para que ele pudesse propiciar a vida de verdade. Então, cara, quando você vai estudando essas coisas, você fala, velho, Deus é maravilhoso demais. Ele pensou em cada detalhezinho, ponto por pontinho. Desde o nosso DNA até as nossas células, a reprodução, como é que acontece isso, uma célula que divide em duas, que divide em quatro, que vai dividindo até formar um ser humano tão complexo e ao mesmo tempo tão simples. Já que você tocou nesse assunto aí, Pedro, e você também está no meio da faculdade, e é uma faculdade que claro que os professores não aceitam isso, né? Isso que você falou, os professores lá na faculdade não. E de repente o Big Bang se criou. Quem mandou o Big Bang criar? Claro que nós sabemos que é Deus, mas a faculdade não ensina isso. Não. O que você fala com o seu tempo na faculdade? Que quando eu não lembro que o Rafaelzinho eu falei pra você, eu não lembro o que eu falei. Quando eu comecei meu curso de engenharia, a primeira coisa que o professor levantou na cadeira e falou, quem que é cristão aqui? Levanta a mão. Aí levantou metade da sala. Aí ele falou de jeito, não, vocês podem largar de ser cristão, porque aqui não existe Deus não. Aqui é a plena e pura física. Beleza, mas quem que é o pai da física? Então, mas... Não um cristão? Não foi um cristão? Não foi um cristão que inventou o cálculo diferencial integral? Então, não foi um cristão que saiu... Não foram os cristãos que fizeram tudo o que a gente entende hoje, desde a termodinâmica, elétrica, a física, a mecânica clássica, foram cristãos. Aí expliquei pro povo como que é a faculdade aí, pra quem quiser entrar na área de... Cara, é o seguinte, na vida mesmo, nossa vida secular, a gente vai ter desafios o tempo todo. Vamos tentar testar nossa fé o tempo todo. Na faculdade não é diferente. Tem vários cursos que vão testar mais ainda que os outros. Pera aí, rapidão. É porque... Eu entendi o João Paulo. É porque saiu uma pesquisa esse tempo agora que a maioria dos jovens cristãos que entram se desviam, né, velho? Então é algo... Mas se desvia por causa disso mesmo. Aí o cara pega e faz igual o Pedro fez geologia, né? Uhum. Só que aí o cara pega e fala que nós veio do macaco. Você entendeu? Aí bagunça tudo, né, mano? Que não foi Deus que criou o mundo e o universo. Foi o Big Bang, as moléculas lá que se juntaram e puf, explodiu e virou a Terra, virou o Sol, virou esse planeta solar. Mas se você perceber, realmente foi assim que foi feito. Mas a ordem veio de alguém. Você entendeu? Ele que falou que haja luz e a luz se ouve. Rafael, você me presta o celular rapidinho, deixa eu pesquisar quero pegar uma citação, tem como você liberar pra mim aí? Tem, peraí. Galera, a gente vai pegar um estudo aqui agora. Sim. Então eu vou continuar aqui com Pode falar. Enquanto eu pego a citação. Então isso na faculdade, os professores não aceitam, cara. Querendo ou não, hoje as faculdades, os professores não aceitam. Eles só aceitam o Big Bang. Do jeito que eles estudam, né? Tipo... Do jeito que eles estudam não, mano. Eles estudou sim, só que eles não querem saber que quem que foi... Se houve luz, foi Deus que mandou. Você entendeu? Uhum. Então, eles querem passar que não é Deus que faz nada. Você entendeu? Que é sempre do além, né? Aconteceu sim, algo, então o homem evolui, essas essas a Bíblia paradas. fala que uma folha não cai sem a permissão de Deus, para eles não, eu vou lá e arrancar a folha da árvore toda, você entendeu? Entendi. Porque eu quero, porque eu quis. Entendi. Porque nós veio do macaco, você entendeu? Não foi de Adão e Eva. Oh, eu queria vir no macaco. Não. Assim, não é que a gente veio de macaco, a gente compartilha um ancestral. Algumas coisinhas, não é? A gente compartilha um ancestral em comum,
há muitos milhões de anos atrás, tal. Acho que não sei se no Neandertal. Eu não mexo com essas partes de antropocenismo, assim, eu não detesto essas coisas. Eu gosto de rocha, não gosto de petróleo, não, essas coisinhas não. Gosto de rocha. PG, então compartilha Tá. com a gente aí pra gente finalizar. Sobre essa questão, assim, cara, realmente, eu já vi muito mesmo de pessoas cristãs, que quando você encontra com ela depois que ela entrou na universidade, a pessoa se desviou e tal, não professa mais a fé cristã. Mas eu creio que é o seguinte, é porque a universidade, ela te dá uma falsa liberdade, cara. Eu chamo isso de falsa liberdade. Por quê? Porque você vem do ensino fundamental, do ensino médio, onde você é algo muito regrado. Você tem hora para entrar e tem hora para sair. Você tem hora para ir pro recreio e hora para voltar do recreio. Você tem hora específica para aula. Na universidade, não. Você assiste a aula que você quer, você levanta a hora que você quer. Se você quiser chegar na sala, se não é chamada e ir embora, você vai. Você vai, se o professor deixar. Então, tipo assim... Então você cria... Quem não entrou numa sala de faculdade, a porta fica no fundo, não na frente. O professor não... Depende de algumas. Então, mas teoricamente fica no fundo. O professor não tem nada a ver com a sua vida. E outra, se ficar na frente também, você levanta e sai, o professor nem pra ti vai olhar, velho. Não, Onde você tá indo? Não importa, cara. O problema é seu. Você não faz isso em prova, né? Em prova você não tem como fazer, beleza. Então, assim, você entra numa falsa noção de liberdade. Então, quando você tem uma falsa noção de liberdade, você não tem uma fé totalmente fundamentada, cara, dependendo do curso que você fizer, essa fé pode ser abalada. Aí, por exemplo, o cara começa a olhar assim, vamos estudar desde o Big Bang. Veio duas partículas, se chocaram. E aí, o que aconteceu quando as partículas se chocaram? Emissão de luz. Haja luz. Então, Big Bang, quem fez o Big Bang? Foi Deus. Qual que é a chance? Se você for pesquisar depois, podem até pesquisar qual que foi a chance da partícula 1, a primeira das partículas chocarem. Cara, é uma chance infinitesimal, muito, 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 muito pequena. Então, tipo assim, probabilisticamente é muito pequeno. Então, tipo assim, então foi das partículas que chocou? Ou será que foi Deus que foi lá e falou, haja luz? E houve emissão de luz e começou a partir daí. Então tá, cara. Então, por exemplo, eu cada vez que eu estudo mais eu chego à convicção, por exemplo, de que eu tô no caminho certo, cara. De que tudo foi feito por Deus. Igual, por exemplo, você vai pegar eu não lembro, a Jordana que é a bióloga, eu odeio biologia. O cara tá alfinetando a esposa, bicho. Não, ela sabe disso, eu falo pra ela que eu odeio biologia, eu casei com ela porque quando alguém perguntar de biologia, eu ligo pra ela e falo, e aí? Eu não sei nada de biologia, eu sou uma negação pra biologia. Mas eu acho que se você pegar talvez acho que o DNA, se fosse esticar ele, uma coisa assim, cara, daria voltas e voltas na Terra, e só que dentro da gente, velho. Então, tipo assim, aí você vai começando a estudar essas coisas e fala, velho, não é possível que um ser eu, tão complexo quanto eu, vim de uma célula uniforme que se formou pela poeira que se formou através das estrelas. Beleza, eu acredito no seguinte, cara. Deus foi propiciando as coisas, por exemplo, as cianobactérias foram os que ajudaram a fixar a camada da atmosfera, cara, fixar o oxigênio na atmosfera. Então foi lá e Deus criou as plantas primeiro. Qual a primeira coisa que Deus criou? Foi as plantas. Para poder fazer o quê? Para poder ter atmosfera. Para depois ele poder trazer o quê? Os animais. Entendeu? Então, tipo assim, cada vez que fala assim, aconteceu isso, mas você vai lendo assim, você vai entendendo, você tem que, primeiramente, o seguinte, quando às vezes acontece das pessoas terem um entendimento literal de algumas coisas. Eu não entendo o começo de Gênesis como literal, mas sim como algo alegórico. Ou seja, os tempos entre cada versículo são tempos diferenciados. Entre o versículo 1 e o 2, para mim, se eu for olhar isso daí, se passaram, por exemplo, se o universo tem 13 bilhões de anos e a Terra tem 4,6, então entre o verso 1 e o verso 2, você tem aí 9 bilhões de anos de diferença. E a gente não pode também se pautar na nossa medição de tempo, porque sabemos que o nosso tempo não é mesmo de Deus. Isso. Então, já vai aí, já. Então assim, o que eu falo para quem vai para a faculdade, cara, mantenha a sua fé, cara. Eu vou parafrasear mais ou menos eu não achei a citação de Leibniz, mas eu vou parafrasear ela, que é o seguinte, cara. Quando questionaram sobre essa questão da fé cristã, é uma coisa até que eu falo. Cara, se Deus existe ou não, eu prefiro acreditar eu vou acreditar que ele existe. Por quê? Porque quando eu morrer, eu tenho para onde ir. Se eu tiver certo, eu tô no lucro. Se eu tiver errado,
No lucro também, por quê? Porque eu vivi a minha vida pautada na moralidade cristã. Eu tive uma vida boa, eu tive uma vida perfeita pautada na moralidade cristã. Então, eu vou sair ganhando de todo jeito, acreditando em Deus. Ah, mas você vai perder. Ah, você na faculdade, você não vai fumar uma maconha, não vai beber com o pessoal e tal. Mas, cara, quais são as coisas. Não vai pra festa. Mas me responde pra mim, quais são as coisas boas de uma festa, cara, dessas de faculdade? Quais são as coisas boas de você beber até. Não vai na ideia, não. Tornar Você o tem que caminho. acordar no dia e fazer Quais são as tudo, coisas irmão. boas de você fumar, por exemplo, usar algum psicotrópico com a maconha, cara? Não tem coisa boa nenhuma, não, velho. Eu nunca usei maconha, mas eu vejo a galera que usa assim, os caras ficam letárgicos, velho. Os caras ficam lentos e tal, mas é pra poder melhorar a questão do pensamento. Velho, faz outra coisa da sua vida. Por exemplo, beber até cair pra quê, velho? No outro dia você vai acordar com a cabeça explodindo, ou então você vai vomitar, velho. Ir pra festa pra quê, cara? Sendo que você pode voltar ali e estudar, mas é porque é um período na vida que a gente não vai ter mais atrás, não. E depois vai ter arrependimento, velho, o resto da vida, cara. Eu não me arrependo nem um pouco de ter ido de festa. Pra não falar que eu não fui em nenhuma festa da universidade, eu fui em uma, cara. E me arrependi amargamente de ter ido. Primeiro, cara, eu sou músico, velho. Eu não considero funk como música. Cheguei lá, funk no talo, estourando, e também falaram pra mim que era um churrasco, eu fui por causa do churrasco. Cheguei lá, não era churrasco. Fui decepcionante por causa disso. Aí eu cheguei lá, velho, pô, galera bebendo, eu vou fazer o quê? Eu não vou beber, velho. E eu tava lá, o som no talo, estourando meu tímpano, cara. Eu não gosto de som alto, cara. Eu sou músico, eu gosto de silêncio, velho. Eu gosto de ouvir uma música mais elaborada, mais uma coisa mais tranquila, né? coisa mais elaborada. Então, cara, eu não vejo pra isso daí. Eu vejo assim, eu fico triste quando vejo, por exemplo, a galera se passa assim, sábado à noite, velho, a galera... Hoje não mais, mas a galera lá, um monte de gente lá tentando entrar na balada, velho. Pra quê, cara? Pra acordar no domingo ruim? Pra depois no domingo ficar se recuperando pra tentar na segunda-feira ficar bom? Aí na segunda-feira você já acorda ruim, reclamando da semana, esperando vir na sexta-feira. Aí na sexta-feira você já engata numa balada, que engata no sábado e não sei o quê. Então, tipo assim, esse ciclo aí eu não vejo porquê, cara. Aí, por exemplo, é melhor você ficar em casa, estudar, no sábado você ir pro, sei lá, pra uma célula, cara, você ir pro culto, mano. Domingo você vai lá no culto, na segunda-feira você tá zerado, velho. Enquanto a galera tá lá morta, velho, você vai ver os caras na primeira aula de segunda-feira de manhã, 8 horas da manhã, no caso da federal. 8 horas da manhã, o cara tá lá assim, ó. Igual um zumbi. Você tá lá de boa, cara. Você tá lá, você vai fazer suas coisas lá, mano. Então é muito melhor, cara. Então, tipo assim, você nunca tenta comparar essa questão de perda e ganho entre a vida cristã e a vida mundana, cara. A vida mundana, ela dá uma falsa perspectiva de que você vai ganhar alguma coisa. Mas ela não dá nada pra você. O que ela dá, ela vai tomar pior, cara. É igual eu falo, dá com a mão, toma com duas e ainda uma voadeira nos seus peitos ainda. Uma voadeira nos seus peitos, cara. Porque, por exemplo, aí você vai lá, os caras bebem lá daqui que tá com 30 anos com cirrose, velho. Pois cirrose é, hepática. Fica piorando, só. Ou então, usando muita droga, a pessoa fica fica doida, cara. Então, tipo assim, pra quê então? Velho? Melhor você, igual eu prefiro manter a frase de Leibniz, eu só tenho a ganhar. Acreditando que Deus existe, eu só tenho a ganhar. Se ele não existe, e não existe céu e nem inferno, velho, viver a vida maravilhosa, uma vida maravilhosa. Mas se ele existe e você não acredita nele, cara, você tá lascado. Então é isso, velho. Então, galera, a gente teve aulas com o Pedro, falamos várias coisas, os inglês aqui, porque ele fala inglês e tudo mais. Mas quero te agradecer por você ter vindo, pela ajuda também na live que a gente fez. Teve várias pessoas te pedindo aqui. Sou músico fominha, velho. Chamou pra tocar, eu tô indo, velho. Só tem tempo pra tocar, né, velho? E no mais, galera, assistam todos os outros pra trás. Curtam, pode curtir, não vai cair seu dedo curtir. Dá like. Dá muito like, comenta. Eu também não sei pra que serve like, Acho que mas... deve ser pro engajamento, né? Tipo assim, as pessoas estão curtindo aí, fica mais visível e tal pra outras pessoas. Então ajuda dando like, dá like aí. Ajuda a gente, se você gosta das entrevistas. E é isso daí. A gente se encerra aqui. Muito obrigado, Pedro. Valeu, acabou que a gente nem deu tempo de meter pau no worship, velho. Pois é, velho. O cara queria meter o pau no worship, mas fica pra próxima. Fica pra próxima. E no mais, é isso daí, fechou. Valeu, nóis.